observada esses novos problemas, esses novos impactos. E vocês, nas anotações de vocês, levando isso ao Ministério da Integração, e o Ministério da Integração está aqui presente, iriam acatar essas decisões, esses novos prejuízos, para não fazer o que você disse, os governos autônomos que fizeram as atrocidades, que praticaram os orçamentos absurdos. E a gente sabe que as intenções hoje governamental é que dê um jeito nessas coisas. A gente queremos saber o seguinte: enquanto IBAMA, você está dizendo que entrou agora, e nós temos uma lição de vida por longo dos tempos, nós existimos há 500 anos e até hoje ninguém sabe o que é quilombola. Hoje, há 500 anos. E como é que nós vamos ter, assim, é possível que o relatório de vocês aponte junto ao Ministério da Integração esses absurdos e vão ser acatadas essas decisões? Isso é... Olha, existe... primeiro, a gente enquanto técnico, nós temos que colher mais informações. A gente está aqui mais para ouvir. Vocês perguntaram uma série de coisas, a gente está mais aqui para ouvir essas informações, certo? Temos que voltar aqui mais vezes. Se houver necessidade de mais estudos, o IBAMA pode solicitar mais estudos ao empreendedor, que é o Ministério da Integração Nacional. Isso, havendo necessidade de mais estudos, de novas informações, a gente solicita. Agora, se é acatado uma informação ou não, depende de instância superior. Nós somos servidores, certo? Quem decide é diretor, é o presidente do IBAMA, é ministro de Estado, é presidente da República, é Congresso Nacional. No Congresso Nacional, por exemplo, tem um projeto de lei no Senado Federal paralisado que propunha um plebiscito sobre a transposição. Tem um projeto de lei lá, não foi aprovado. Está paralisado. Sim, mas houve uma proposição do projeto de lei sobre o plebiscito. Mas quem decide não sou eu, não somos nós. São os senadores, são os deputados. Está em outra esfera. Nossa, nós somos funcionários, quem decidiu foi o governo, quem decidiu foi o presidente, você... Tudo bem, até aí a gente entende. Mas como? Nós sabemos que o presidente não vai vir mesmo para as comunidades. E quem está mais perto nesse caso, no caso o IBAMA e o Ministério da Integração. Então esses questionamentos nós temos que fazer para vocês mesmo. É por isso que a gente está aqui. E aí assim, tem umas coisas assim que a gente fica meio que inquieto e sem se conformar com as respostas. Por exemplo, quando você diz, mas nós fomos concursados um dia desse, enfim. É a mesma coisa de eu ser coordenadora da associação e eu sair da associação e a próxima presidente não saber o que a associação faz, né? Então, assim, tem umas coisas que a gente não concorda. Mas queria sugerir para vocês, assim, porque o IBAMA é um setor importante nessa história, que é a história do licenciamento ambiental. E, ao meu ver, as comunidades quilombolas, as pessoas que estão ajudando a preservar o meio ambiente, né, também faz parte desse cenário e a escuta delas, porque a opinião delas deve ser preservada, eu acredito. E, assim, eu acho que esses documentos têm que estar na mão dos quilombolas, tem que ser estudado, tem que ser refletido, mas também tem que ser respeitado. Porque de que adianta o povo de Santana, que chegou agora aqui, que é uma das comunidades que vai ser cortada pelo canal, não adianta eles terem a informação, tudo bonitinho, e eles saberem que a Convenção 69, que foi ratificada por esse mesmo governo brasileiro que impõe a transposição, né, ele assinou, e aí ela diz que as comunidades, as populações tradicionais, elas só podem ser remanejadas por vontade própria ou em situação de catástrofe. Estudo que seja colocado aí nesse relatório, que as pessoas, as comunidades quilombolas que estão no percurso e até as que não estão, Conceição das Crioulas não está no percurso, né? A gente coloca essas propostas e a gente coloca essas preocupações, porque tirar as comunidades quilombolas do seu lugar de origem, do seu lugar onde elas estão, sem elas dizerem que querem ir. Também não adianta chegar na comunidade com um monte de projeto, opa,
ar-condicionado, vão ter banheiro, vão ter tudo. Mas vocês têm que aceitar a transposição. Daí a pouco, em algumas dessas comunidades, vai ter construção de mais barragens, justamente para a manutenção dessa transposição. Deixa eu só... Deixa eu só fechar. E aí, assim, mas vocês têm que aceitar tudo isso. Então, não está sendo respeitada a Convenção 69. E aí o que a gente quer é que seja respeitado. E que as comunidades tenham o direito de dizer se querem ou não sair, se aceitam ou não a transposição, e que isso seja respeitado. Porque assim, é pior quando você tem a informação, quando você sabe o seu saber e a sua posição não é respeitada, do que você não saber de nada. Então, assim, a gente quer sugerir que o IBAMA, como parte dessa questão do que está acontecendo nas copas, seja colocado essas sugestões. E aí, assim, o povo, de onde vai passar o canal, estão aqui na sala, eu acho que eles poderiam, assim, sei lá, dizer alguma coisa com relação Eu só queria fazer uma colocação. A comunidade, quando eu falo Ministério da Integração, eu andei em algumas, não andei em todas as reuniões, tá? Mas a gente colocou sempre o seguinte, que a gente estava refinando a informação que a empresa nos apresentou, certo? E aí o Ministério passou a conhecer as demandas das comunidades. Então a gente veio com a Fundação Palmares, tá? E para discutir as ações da comunidade. Agora, a primeira vez que a gente está tomando conhecimento que, e aí foi a sua primeira sugestão, de fazer uma apresentação do projeto com a apresentação dos impactos negativos e positivos. Eu faço uma proposta. Pelo jeito, Conceição das Crioulas, que eu já sabia, Conceição das Crioulas é sempre um local onde tem um espaço, onde sempre as comunidades quilombolas se reúnem. Então, a gente se coloca à disposição de vocês, de uma agenda de vocês, onde vocês podem até vir com a associação de todo o estado para a gente fazer uma apresentação aqui e discutir. Mas vocês vão disponibilizar de verba para que as pessoas possam vir para a comunidade? A questão de operacionalização a gente tem que discutir mais afinado, certo? Não sei como é que a gente vai gerir isso, tá certo? Quer dizer, isso depois é um detalhe que não cabe na reunião agora, né? Para discutir quem que vai pagar a conta ou não. Ou cabe, né? Não, mas é porque eu não tenho essa resposta. O dinheiro público eu tenho que dar uma destinação, eu tenho que explicar por que eu estou gastando, como estou gastando. Certo? A outra coisa é o seguinte, quando foi elaborado o Programa de Impacto Ambiental, foram identificadas 13 comunidades pelo estudo. Quando o Ministério da Integração veio na área, não eram 13 comunidades. Tinha uma, inclusive, que nem a comunidade existia. Não tinha ninguém morando. Estava indicada aqui como sendo uma comunidade quilombola e não era. Então, a gente fez um levantamento direto junto nas prefeituras, tá? E com a comunidade, e com a Fundação Palmares. Aconteceu, que aí eu queria que o André estivesse aqui e tal. É porque ele está aqui me gravando bem aqui. A comunidade específica que a gente tem que falar é exatamente a comunidade Bela Vista. Eu tive lá, o Neguinho Cacique Tucá conversou comigo e me fez essa denúncia, né? E o que eles disseram lá? Que a comunidade não era uma comunidade quilombola e que as pessoas que moravam lá eram índios trucás. E aí eu quis saber por que a gente tinha ido lá numa comunidade que não era. E se a gente tinha documento da Fundação Palmares, que eles eram reconhecidos. Aí eles, não, mas isso aí foi porque foi dito que se... É a mesma história que você disse. Se vocês se reconhecerem como quilombola, vocês vão receber casa, não sei o quê. Aí eu disse, olha, mas a informação que a gente tem é que esta comunidade pediu um reconhecimento há 1 ano ou 2 atrás, e que chegou e que foi reconhecida, que a gente acertou com a Fundação Palmares, que até o dia da licença, porque todo dia tem comunidade quilombola sendo reconhecida, certo? Então, se a gente não dissesse, a gente tem que ter um prazo para atender essas comunidades. Então, até o dia 23 de março, que foi quando foi emitida a licença de instalação, então todas as comunidades da área de influência do projeto, a gente trabalharia. E a gente foi especificamente na comunidade Bela Vista. Chegamos lá, conversamos com o presidente, de acordo com o que a gente tinha, o presidente da associação
da comunidade, da Associação da Comunidade Bela Vista. Se eu não me engano, o nome dele é Ailton. Ailton. Aí eles, não, mas a gente realmente não é comunidade, não é quilombola, não. Mas, companheiro, como é que você, certo? Tem uma associação criada, associação criada, e o nome dela é Associação da Comunidade Quilombola Bela Vista, criada antes de 2006, acho que foi em 2005. Eu não tenho esse documento, mas aí o que foi acertado? Que a Fundação Palmares iria novamente à área, né? Ia conversar com toda a comunidade e eles iriam oficialmente se reconhecer ou não quilombola. Mas o que eles me informaram é que todo mundo era índio. Coisa é que nenhuma família das comunidades quilombolas vão ser relocadas. Porque a área é faixa de obra, tá? Nenhuma família está sendo deslocada. O que pode acontecer é como a Aparecida disse, o canal vai passar nas terras, no meio das terras da comunidade e que vai interferir na questão do território. Essas comunidades que não estão com território reconhecido, a gente está com um convênio já em elaboração com o INCRA para o reconhecimento dos territórios, certo? Para colocar apoio, para dar apoio na parte dos estudos antropológicos e depois regularização. E, inclusive, no caso de Conceição das Crioulas, é a questão do apoio à desintrusão. Então, cada território é uma condição diferente. Eu não sei qual é o território, mas tem uma comunidade quilombola, que eu não lembro exatamente qual é o nome, mas que o INCRA reconheceu como assentamento para definir imediatamente, para resolver imediatamente a questão terra. E agora ele está no processo de reconhecimento disso como território quilombola. Diante dessa denúncia, a gente tivemos 2 dias de encontro lá. E os esclarecimentos, só para falar para os companheiros do Idamba, como o esclarecimento é rico, após os esclarecimentos do encontro, muitas pessoas ribeirinhas que assinaram o projeto, a transposição, disseram, olha, gente, é isso. Olha, eles assinaram e disseram, ó, você está assinando aqui porque você vai ganhar uma casa e um banheiro. E eles passaram isso lá no encontro, foram bem taxativos, estamos de testemunho, e agora como é que nós faz para que nossas assinaturas não sejam inválidas? Mas a gente não fez isso. Não, sim. O que a gente está dizendo é isso, é que alguém disse que assinou, não foi, companheiro? Pelo Ministério, que foi alguém do Ministério da Integração que tinha ido lá, e dito a ele, garantido a ele, que se ele assinasse a transposição, ganharia o caso. Quer dizer, a gente não está atribuindo a A ou a B enquanto pessoa e funcionário, mas houve esse equívoco que... Não, mas o que na realidade aconteceu, eu esqueci o seu nome. Expedito. O que aconteceu é o seguinte, o que foi colocado aqui. Esse programa de apoio às comunidades quilombolas, às comunidades rurais, que no caso a gente já tem 112 comunidades a ser atendidas ao longo do canal, comunidades rurais, por sistema de abastecimento com tratamento de água. Já tem projeto até elaborado. Tudo isso é o seguinte, isso é projeto, não é um programa como Água para Todos, 1 milhão de cisternas, não. É um programa de minimização, de diminuição dos impactos negativos nas comunidades. Se o projeto não sai, essas ações também não. Se eu não tenho impacto para minimizar, eu não tenho programa. Deve ter sido colocado dessa forma. Quer dizer, esse programa, para não criar expectativa e dizer que o Ministério da Integração vai fazer isso, o que foi dito é que esse programa, essas ações estão associadas ao programa dos Programas Básicos Ambiental do Praia de São Francisco, ou seja, se uma coisa não sai, a outra não sai, porque a gente não tem, não é uma ação de governo, não é um programa de governo ou outro, é do Projeto São Francisco. Deve ter sido essa interpretação que foi
Que foi orientado. Por quê? Porque quando a gente sai do Ministério da Integração, a gente sai orientada a dizer o seguinte, ó, você vai dizer que, ou você vai dizer, não diz isso, mas na realidade sim, você é responsável por aquilo que você diz, tá? E portanto, eu não posso chegar na comunidade e dizer assim, olha, vai ser feito, a comunidade diz, eu preciso de um programa de desenvolvimento de artesanato, de uma barragem, não sei o quê. E a gente negocia essa demanda e aí não diz de onde vem o dinheiro. Tá? E vai criar uma expectativa. E na realidade não é. É um programa de minimização, tá? Ou de diminuir os impactos. Então, se não vai ter o impacto, não tem o programa. Quer dizer, deve ter sido colocado. Tá. Aí isso aí eu gostaria de discutir depois, ou então a Associação Estadual, né? Comissão Estadual poderia agendar uma data, tá? E dizer quais as comunidades que vão participar, como a gente já fez isso nas comunidades indígenas, para a gente ter, inclusive dizer, olha, a gente precisa de logística, a gente precisa disso, deslocamento de comunidade, dar uma informação de o que é que a gente precisa também para trazer as comunidades, tá? Para a gente estar fazendo essa discussão. Aí não só vem eu, a gente pode vir outras pessoas que podem dar mais informação técnica, tá certo? Então, eu me proponho a isso. Eles eram na visão do IBAMA, a questão da paralisação da obra. E aí você, como Ministério da Integração... Como Ministério da Integração. Aí é o seguinte, eu vou pegar... O que eu estou fazendo aqui? Na realidade... na realidade é o seguinte, André. Eu faço parte, inclusive, do Comitê de Bacia. Perdi a primeira reunião da Comissão de Comunidades Tradicionais. Tá? Eu sou titular da Câmara Técnica. Então somos colegas. Ótimo. A gente já... nos encontramos. Eu não pude participar porque a gente estava nesse processo, tá? Inclusive, a primeira reunião eu pedi para agendar porque eu tinha a vistoria do IBAMA. Aí o IBAMA, por um problema administrativo, não pôde ir naquela semana, então na semana que ficou marcado e que eu achei que ia dar para ir, não deu. Então, o que a gente tinha que fazer? Então a gente vai... Vocês foram indicação de quem para a Câmara Técnica? Do Ministério da Integração. Que é titular do comitê. Isso, exatamente. A Elianeiva está nos acompanhando. Na verdade, nós, para quem que eu disse, somos recém-egressos nesse projeto. Um projeto grande, é complicado, ele é complexo, certo? Nós não conhecemos a região. Então nós precisamos de um apoio de quem conheça a região. Porque chegar aqui, você mora em Brasília, certo? Então, onde é que é o quilombola, a Conceição de Crioulos, não tem nem jeito de eu achar isso aqui, entendeu? Mesmo porque o IBAMA também é um órgão que merecia ter uma estrutura melhor. Nós não temos um automóvel, certo? O automóvel que está disponibilizando é o Ministério da Integração Nacional. Então a Elianeiva está nos acompanhando para não se perder. Para não se perder, mostrando o projeto, apresentando as lideranças. Esse trabalho, porque chegar aqui sem conhecer... Mas é uma atividade de trabalho. Você está aqui como Ministério da Integração, não é isso? Eu estou acompanhando o IBAMA. Como Ministério da Integração. Como Ministério da Integração. É bom a gente saber isso, porque... Exatamente. Há uma liminar sustentando a obra. Porque... Do mesmo, o que eu estou fazendo, eu estou acompanhando o Ministério, o IBAMA, eles estão no processo de licenciamento, de reconhecimento. Exatamente, estamos em trabalho. Estamos em trabalho oficial. Porque há um liminar também oficial. Correto. Não, tá certo, tá certo. Você está coberto de razão. Por isso que a gente... Inclusive a gente nem vinha, a gente não sabia dessa reunião aqui. O que a gente veio hoje mesmo foi... Eles conhecerem a comunidade e conversar com algumas lideranças. Mas isso foi ótimo. Para mim, essa coisa aqui foi excelente. Até porque tem outras comunidades quilombolas e a comissão estadual de comunidade está presente. Então, é uma forma da gente ampliar a discussão do projeto. Então, gente, já... De quilombola, se o processo começou já esse ano. Não. Eu estou dizendo que quando a gente chegou lá, na comunidade, se você pegar o Programa Básico Ambiental que foi elaborado, tá?
em 2005, não tinha aqui a comunidade Bela Vista. Só que quando a gente chegou em campo para fazer um reconhecimento, a gente viu que, por exemplo, Serra Verde e Mirandiba nunca existiu, nunca foi comunidade quilombola. Aí a gente fez um levantamento nas prefeituras. Mas a vida não pega não. Mas a água... Pega talismã. Por que o pessoal de Cabra Aqui gravar, coisa boa, nós estávamos olhando esse livro. E é um Agora eu acho. Sou Rio, estou sendo filmadas pelo Crioulas Vídeo. Para a gente estar dentro do projeto inscrito lá, assim, apoio técnico assim, apoio financeiro, agora, a gente vai fazer parte disso? Porque nós conhecemos outros projetos por aí, maiores, que tinham comunidades até onde que é a nossa, e não está com nenhum deles. Tá entendendo? Tá. Tá pegando fogo na casinha quando acaba capoeira. No 2. Você está entendendo? É. O vento. Ô Zé Maria. O vento tá só. Não vai ver não, meu legal. Não, mas. Quero uma caneta, quem tem aí pra me gostar uma caneta? Vou falar assim. Achei já. Queria abraçar o negão, né? Gente, vamos dar continuidade aos trabalhos, né? Na verdade, nós temos pensado em... Eu participei da última reunião da comissão e o encaminhamento que saiu aqui, nós íamos fazer um encontro leve. O povo já foi embora, né? Agora não pode falar mais. O povo ficou assim meio preocupado e pedindo cópia da reunião aqui, cópia dos encaminhamentos que a gente vai fazer, colocar proposta nos pontos de pauta com a proposta, né? Que a gente trabalhasse um pouco com o pessoal do Centro de Cultura no Espelho, mais especificamente o projeto coordenado por Carol do Centro, que é o que trata da Bolsa Família, que é um projeto que foi mobilizado, que tem muito a ver com o sertão, mas que também tem muito a ver com a Comissão Estadual, que está por dentro, que fez algumas propostas. Quilombolas, sendo a Comissão Estadual, quilombolas poderiam estar. Agora, no nível do CRAS, assim, porque como é uma avaliação da atividade que foi feita entre a comissão, aí assim, eu acho que a gente podia estar encaminhando e dar uma andada, ver outra coisa, porque agora é uma coisa muito assim, a hora da gente começar a ver em que a gente avançou em relação a esse projeto, em que a gente não avançou, aí é uma coisa mais nossa, né? Sim, esse é o pensamento meu, se os outros colaborarem com o pensamento. Bolsa Família, porque tem até umas projeções de pensamento para acontecer em outras comunidades, em outros momentos, e pode acontecer lá também. Por isso que já seria interessante conhecer. Tem algumas pessoas da comunidade e outras pessoas do Agreste. Nessa minha também pela primeira vez. Nós avaliar esse momento, que foi uma discussão que a gente já vem há um tempo, né? E o pessoal do CRAS, a gente vai estar em encaminhamento para estar conversando com eles depois. Seria um momento só nosso, né? Era exatamente isso que eu ia falar. Assim, a gente do CRAS vai em Garanhuns, a gente queria falar da experiência da gente, dos pontos positivos, pontos negativos que aconteceram esse ano, fazer não só uma avaliação junto com o pessoal que a gente trabalha diretamente, mas assim, ouvir vocês também ideias, propostas, para que possam auxiliar no nosso trabalho. Agora, a avaliação do Bolsa Família, depois do momento de informes, né? Temos muita coisa para dizer, temos muita coisa para saber, né? Aí depois, a atuação, a avaliação da Comissão Estadual, que seria
9 da noite, assim, né? Não, então nós fechamos 7 horas. Vamos definir qual seja, porque também amanhã ainda tem, né? Continuamos com a reunião amanhã e vocês certamente vão estar com a gente. Provavelmente a gente faça a reunião fora, né? O projeto Bolsa Família. Mas ele é a ação menos importante do projeto, né? As ações mais importantes foram o mapeamento, né, das comunidades quilombolas, que possibilitou, né, a gente dar muito subsídio para a Comissão Estadual, saber o que é que estava acontecendo aqui na região do Sertão, principalmente porque o mapeamento aconteceu no contexto da transposição, né, do São Francisco e aquela ocupação dos movimentos sociais. Então toda essa ação do Ministério da Integração e das prefeituras coincidiu, a equipe do projeto está em campo, a Comissão Estadual, a equipe Sertão está em campo, e eles estarem em campo, de modo que todas as denúncias que a gente formulou foram vistas ou pelo Centro Luiz Freire ou pelos próprios quilombolas, né? Então foi uma ação muito importante. E a ação de formação. Como o Nicolas já entregou para vocês esse documento, na verdade é só um retorno primeiro, um retorno preliminar do que foi que aquela equipe de antropólogos encontrou em campo. Lembram que era Carla, Sumaia e Joabe, né, que visitaram a região do Sertão, naquela perspectiva mesmo de ir visitar as comunidades que a Comissão Estadual, da lista da Comissão Estadual, como comunidades quilombolas, mas também a gente tinha, além da lista da Comissão Estadual, tinha a lista da Fundação Palmares, tinha a lista do INCRA, tinha a lista do Centro Luiz Freire, né? Então cada lista dava informação diferente, um número diferente, e essa equipe foi definindo os critérios aqui, foi até aqui em Conceição, né, que a Comissão Estadual definiu os critérios de atuação da equipe, e com os critérios que vocês definiram, eles foram a campo. E aí eles identificaram uma série de comunidades que nem nós conhecíamos, né, lá pelo Sertão de São Francisco, para aquela região de Petrolina, outras realidades que a gente já conhecia, mas não tínhamos informações, né, tão precisas como a região do Moxotó, né, que era uma situação um pouco delicada, e aí esse mapeamento trouxe essas informações. Então, nós elaboramos, como a gente fez assim, né, já como um primeiro resultado rápido para trazer algum produto para vocês terem algum material já na mão, então a gente está chamando de documento preliminar. Mas já na viagem, a gente olhando, uma outra comunidade, assim, a gente até esqueceu de colocar. Inclusive, vocês são das crioulas, Nicolas estava. Gilu, vocês são das crioulas. Porque a gente ficou tão concentrado naquelas comunidades que ninguém conhecia, né, que as comunidades que a gente conhece, a gente tinha esquecido de colocar. Então, por isso que eles nem puderam vir, correndo contra o tempo para entregar para a gente escrito as análises deles, as entrevistas que eles fizeram, né, em cada comunidade. Alguns que a gente já recebeu estão muito bons. Para cada comunidade tem uma média de 15 páginas, de modo que eles estão detalhando ao máximo as informações sobre a história de vida das comunidades. E esse documento denso, a Comissão Estadual todinha vai ter, né? Então isso aqui é só uma tabelinha inicial para vocês. Eles ficaram de nos entregar esse relatório denso agora em janeiro. E aí a gente vai formatar, organizar, encadernar para poder entregar isso para vocês. E inclusive a gente discutir, que é uma reivindicação também dos 3 antropólogos, do retorno às próprias comunidades que foram visitadas. E muitas comunidades estão contempladas na Comissão Estadual, mas tem outras que não. Então, se a gente pensa o que é o São Francisco, né, a região do São Francisco, a região do Moxotó, de comunidades que estão lá isoladas, que mal têm representação, inclusive, e que foram visitados, e que contaram a sua história de vida, até por uma questão de respeito a essas comunidades. Então, a gente está discutindo como também voltar lá e dar esse retorno, mas pensando isso com vocês e prioritariamente, né, se vocês compreendem como a gente, que o papel da ação política da Comissão Estadual, pela própria Comissão Estadual, né, a gente pensando isso, inclusive num momento de mobilização, de articulação com essa comunidade, de aproximação, enfim. Então, eu queria dizer isso para vocês, que em relação à ação do mapeamento, é esse produto, e a gente queria ouvir de vocês também um pouco a avaliação de quem está aqui,
né, da região do Sertão, que foi a primeira etapa do projeto. Que aí no fim dessa conversa a gente fica com o pessoal do Agreste, tá? Que a perspectiva era essa, né? Quando o projeto foi apresentado. Começa pelo Sertão, depois vai para Agreste, depois Zona da Mata. E aí a cada etapa dessa a gente vai conversando, vai avaliando e vai avançando. Então a gente tem prefeituras, né, com os gestores municipais. E aí dentro da ação do mapeamento a gente descobriu todos esses conflitos com as prefeituras. E vimos que, na verdade, a gestão municipal não é tão aliada assim do movimento quilombola. Porque nós descobrimos, é isso que vocês disseram hoje do Ministério da Integração, né? A ação direta das prefeituras, interferindo no movimento, interferindo na vida das comunidades. Então isso é uma coisa que a gente refletiu. A outra coisa que a gente refletiu é que no mapeamento a gente identificou que a maioria desses prefeitos estão diretamente relacionados à elite local. Aquela elite que foi a mesma elite que tirou a terra dos quilombolas, que ocupou a terra dos quilombolas, né, que são as pessoas que detêm o poder econômico, consequentemente ocupam as terras, invadem as terras e também estão nas prefeituras. Então isso a gente já sabia, mas precisava de uma pesquisa que comprovasse e o mapeamento também comprovou. A outra coisa é o nível de discussão mesmo, de reflexão dentro da própria comissão, do que é que a gente espera de política pública do município, do estado e da federação. A gente entende que é essa discussão, né, que está sendo feita dentro da comissão estadual, de uma maneira ou de outra, não só pela comissão, mas pelo movimento quilombola como um todo. Né? Quando se pensa política pública específica para quilombo, o que a gente entende que é dever do município, o que a gente entende que é dever do estado. E como isso é uma discussão que ainda está em debate, a gente ficou refletindo se era interessante ou não estar chamando prefeituras, sem o movimento ainda ter uma pauta firme, definida e clara para apresentar para essa prefeitura, né, do que é que espera dela. Então, a gente, analisando esses contextos, conversando no Centro Luiz Freire, a gente entendeu que era mais estratégico, aquilo que a gente tinha conversado já naquela última reunião aqui em Conceição, investir o recurso da formação no plano de trabalho da Comissão Estadual, que era o encontro do São Francisco, que aconteceu lá em Cabrobó, para discutir a questão da transposição, né, que era uma demanda do movimento importante, e o encontro de legislação que teve em Trigueiros, com dignitados. Né? Então, dizer para vocês que a gente fez essa foi uma avaliação do Centro Luiz Freire, e aí a gente trouxe para ouvir de vocês também, né, qual é a avaliação de vocês em relação a isso, da gente ter priorizado o movimento quilombola nesse momento e ter deixado esse diálogo com os gestores públicos para um outro momento. Né? E essa história do programa Bolsa Família, aquilo que a gente já tinha dito, o Centro Luiz Freire acho que é uma ação assistencialista, né? Pegou esse projeto por conta da possibilidade que tinha para fazer o mapeamento e a formação, aí meio que negociou, tá bom, a gente faz esse assistencialismo, mas a gente quer garantir, né, a presença da Comissão Estadual e quer garantir os espaços de formação e mapeamento, e avaliamos que era estratégico, mas a gente sabe de todos os problemas que tem o programa Bolsa Família, né, e do que ele significa no cenário político. Então, assim, só para introduzir um pouco as leituras do Centro Luiz Freire sobre isso, para trazer para vocês agora dizerem para a gente. Preliminar também sobre esse trabalho do Bolsa Família aqui no Sertão, foi válido nessa hora. Minha outra preocupação o entendimento das pessoas, das comunidades para com esse projeto. Porque nós entendemos assim, nós entendemos que o projeto foi válido ao ponto em que nós nos aproveitamos dele para fazer as nossas publicações, para ter as nossas percepções. E as pessoas da comunidade, a minha preocupação elas encaram essa leitura assim também. E também há a carência, deixo aqui evidente, a carência de fazer se aproveitar de outros projetos, né, para fazer desmistificar algumas percepções que as comunidades alimentam sobre esses programas, né, de assistenciamento. E também tentar fazer leituras de políticas públicas mais sustentáveis. Então, para esse momento aqui, eu digo que foi válido nessa visão, nessa hora. E está até gerando essas discussões, esses comentários entre a gente. Confesso que
tive condições, né, de acompanhar desde o princípio, apesar de ser um projeto mais focado no sertão. Eu não tive condições de acompanhar mais de perto, assim, quando eu cheguei já foi no final, de certa forma, fazendo algumas provocações, que eu não sei se Carol está por dentro, mas assim, no final, aqui mesmo, especificamente em Conceição, com relação ao cadastramento, com relação a essa, houve alguns conflitos. Né? Não exatamente por conta disso, mas coisas que já vinham fervilhando e aí foi uma oportunidade de vir à tona de forma mais intensa. Mas assim, eu também vejo como muito positivo, principalmente por essa questão de fazer o que eu chamo de fortalecimento da comissão, né? Trabalho de intercâmbio, trabalho de facilitar para que a comissão se encontre e possa, a oportunidade de estar visitando, estar indo mais perto das comunidades, estar vendo a real situação das comunidades, eu considero muito, mas muito mesmo positivo. Agora, avalio assim, que é preciso haver mais, assim, preciso haver mais divulgação, entendeu? Porque a gente faz muito e não tem tempo, e às vezes as poucas oportunidades que tem, a gente não costuma estar repetindo, estar dizendo para várias pessoas, enfim, está encontrando a oportunidade de estar socializando essas coisas, para que as pessoas passem a ver o outro lado, né? Na história do cadastramento aqui, como eu não tive a oportunidade de acompanhar, tem coisas que eu estou sabendo agora, né? Eu fui para Cabrobó, foi um momento fantástico, eu acho que foi um dos momentos mais ricos esse ano para a comissão e para os quilombolas do estado. Eu não sabia que era ação do projeto, então depois conversando com o André e Érica, é que fui ficando por dentro. Quando nós tivemos que ir à rádio, porque assim, a situação aqui pegou de tal forma que nós fomos denunciados no rádio, enfim. E aí, quem teve o nome citado fui eu, e eu fui para a rádio. Então, se eu tivesse com mais informação do todo, essa coisa das visitas, as visitas nas comunidades tinha a ver com me parece que foi Giovana, foi Joana, né? Foi mais. Foi Joana, a pessoa que teve mais nas comunidades, né? Se essas ações, se eu tivesse tido condições de participar, se eu tivesse mais por dentro, teria aproveitado aquele momento certinho para fazer uma divulgação fantástica para a região do Sertão Central quase todo, porque nós fomos para um programa muito escutado aqui no Sertão. Então eu acho que essa é uma coisa assim, que a gente tem que usar mais, aproveitar mais para fazer essas divulgações. E não considera que a bolsa, a sacola, a escola, a Bolsa Escola, a Bolsa Família, todas as sacolas da vida, a gente considera que ela é importante na medida que ela vem fomentando outras coisas de forma que possa fazer com que as famílias beneficiárias diretas, elas possam fazer outras coisas para não viver eternamente querendo estar com a barriga vazia para ter acesso a esses benefícios. A gente quer que as pessoas fiquem com a barriga cheia, de preferência com um dinheirinho no bolso, suado, mas com dignidade, para que não fique o tempo todo na dependência dessas bolsas, como é o caso do Feijão ali. O Porfírio fez uma fala essa semana e aí as falas dele me marcam muito, porque ele diz, eu era um diarista e boa parte de nós éramos diaristas e a gente não tinha tempo de cuidar dos animais em casa, não tinha tempo de cuidar da roça, não tinha tempo de cuidar da família, não tinha tempo nem de se divertir. E aí hoje a gente depende do trabalho, que eles fizeram um trabalho lá com a horta, o principal. Se não tiver a bolsa, eles vivem do mesmo jeito, fazendo as coisas, ficando dinheirinho, vivendo bem na comunidade. É isso a forma que eu tenho de ver. Nossa preocupação é na questão de como está sendo organizado, né? E que isso também depende muito da gente que está inserido nesse projeto. Porque é direcionado às comunidades quilombolas, mas tem muita gente, né, já procurando diretamente o rapaz lá que cadastra, né, querendo ser quilombola também. Então, o que é que a gente tem que pensar em fazer? Fazer um levantamento de todas essas famílias, né, que é da área quilombola, né, complementar o cadastro, né, dizendo que é quilombola,
porque daqui a pouco vai aparecer a Mirandiba inteira, né, dizendo que é quilombola. Então, a gente está enfrentando, né, essa questão do entendimento, né? Ah, é para a comunidade quilombola? Por que que não é? Por que que vai ser para outras comunidades quilombola e para as que não é quilombola vai ficar de fora? Então a gente tem que ter esse cuidado e estar fazendo esse trabalho de formação, né? Então a gente já conversou com o Elton, né, que ele cuida dessa parte do cadastro. Essa na ação social. Da ação social. E a gente marcou assim dias específicos para cada comunidade estar indo lá e estar fazendo complemento, né, desse cadastro, colocando quilombolas, né? E a gente ficar informado quem é e quem não é. E assim, a comunidade entende, né, que esse projeto ele é muito bom, né? Mas a gente já tem essa visão nessa questão da Bolsa Família, né? Que só a Bolsa não vai resolver, né, o nosso problema, porque a gente também precisa fazer outras coisas para ter realmente esse complemento, né? Então, foi nas comunidades com a equipe, fez o cadastramento nas comunidades. Depois teve pessoas indo à prefeitura, se auto-identificando como quilombola e pedindo para entrar no cadastro como quilombola. Depois da saída do Juscelio. Só que o cadastro não foi diretamente na comunidade. A gente marcou um local, que foi no centro Miguel Arraes, que tem lá. E a gente trouxe, né, essas comunidades até lá para poder a gente... Sim, Juscelio e mais duas. Né? Eu esqueci o nome dela. Janeiro. Inês. Isso. E aí a gente fez esse cadastro, né? Ação social, como eu fiquei mais tempo lá do mar, eu e o Dona Rodaci, eu fui lá na ação social e o pessoal da ação social não entenderam, pensaram que a gente estava tomando o espaço deles. Mas é só, eu vou explicar aqui o movimento do projeto, o movimento do projeto, vocês passaram para a gente, eu mostrei algumas coisas, eu falei da região, lá no sertão tal, um pouco, e disse que depois viria alguém que ia explicar melhor para eles. E aí, no momento, eu fui muito criticado por isso, mas depois, quando o Juscelio e o Inês andou lá, ele explicou, eles passaram, eu andava lá, eu pedi uma coisa e outra, mas depois eles entenderam um pouco. E aí, quando a gente começou a fazer o cadastro, eu já sabia. Eu fiz um levantamento primeiro lá na ação social, quem tinha, quem não tinha, né? E aí ficou mais fácil para a gente identificar. Como eu conheço lá a comunidade toda, ficou mais fácil. Quando alguém vinha, que não era da comunidade, eu já tinha o pessoal da ação, quando alguém, se vocês não conhecerem, procura a gente, se for, bem, se não for, não faz, né? E a gente tirou, o cadastro foi feito lá na comunidade mesmo, na escola lá. Eu só liguei o pessoal da gente mesmo, ficou mais fácil. Aí, porque tem muita gente que começou há 3, 4, 5 anos atrás que não tinha mais, não sabia o que ia receber, né? Depois do projeto, eles acreditaram que passou a receber, que nós começamos aqui em agosto lá. E quando foi em novembro já começou a pegar os cartões. Já com o endereço da comunidade, com o quilombola Negro de Ju, e o pessoal começava a acreditar. Já que lá encontramos lá, o pessoal já é o meio que disse, não, essa primeira etapa veio alguns, mas quando para o ano aí nós chegamos para vocês. Então, só voltando. Um ponto positivo da gente lá. Só voltando aqui a minha fala, né, que eu esqueci de colocar, é que nós temos como proposta, né, o pessoal da ação social para criar um banco de dados, né, só específico para essas comunidades, né? Porque, por exemplo, eu chego lá, aí eu dou o meu nome, né? Então, lá nesse banco de dados, vai ter já o meu nome lá. Então, se não constar naquele banco, então ele já não vai, né? Proposta nossa junto com a Juscelio, né? E aí a gente ficou de voltar lá, né, conversar com o Elton, que ele é o responsável,
para poder se criar esse banco de dados específico. Comunidade Feijão, comunidade Araçá, comunidade Posse, que inclusive isso. Quais são as famílias dessas comunidades que estão no cadastro, né? Atrás dessa questão Bolsa Família, teve também já a gente pode estar tendo um mapeamento das comunidades que existem aqui. Agora vem uma outra preocupação, como é que nós, comissão, estaremos chegando a essas comunidades, por exemplo, Lagoa Grande, Petrolina, Santa Maria, né? Como é que essa comissão vai ter perna para chegar lá e ter uma discussão política no sentido do fortalecimento de algumas coisas? Outra coisa que vejo também, e aí, para mim, essa é que os demais encaminhamentos, isso aqui foi para nos mostrar, né? Desnudar toda a coisa. Agora a gente precisa estar discutindo também muito sobre terra e território, que é algo básico para qualquer comunidade quilombola. E aí, pelo menos lá em Itacuruba, a gente vê que já se tem muita gente, né, não querendo discutir tanto o território, mas simplesmente as políticas assistencialistas. E por uma observação muito superficial, já fiz esse comentário com o Pedrinho, com a Dalmi, e Cida fez o comentário comigo depois, que falta muito, quando a gente teve nas reuniões da comissão, falta muito também essa discussão mais sobre o território, que aí, como a gente diz lá em Itacuruba, é onde o buraco é mais baixo. É a razão de ser da comunidade. Precisa estar tentando pautar também essa discussão. Acho que isso aqui foi muito válido, muito bom para a gente identificar. Agora eu pergunto, como é que a gente vai chegar a todas essas comunidades? Mas aí eu preciso ir até Queimados, eu preciso ir até Juazeiro Grande, e são comunidades distantes, né? Então, para a gente fazer um trabalho assim mais específico, né, a gente tem que estar vendo também essa questão. Eu disse, olha, Marisa, eu não sei, mas aí eu vou perguntar aos meninos, eu não sei se foi colocado, mas estou colocando agora, né? Se vocês pensarem em alguma coisa assim dentro desse projeto, ou se ainda cabe. Assim, bem interessante. E eu acho que, por conta do corre-corre, Conceição mesmo não teve a oportunidade de responder, de complementar, tá aqui. Mas eu acho que a gente talvez tenha perdido uma oportunidade de ver mesmo essa questão do território, entendeu? Porque aqui aparece o número de família e aparece a situação do território. E eu acho que se a gente tivesse tido a oportunidade de colocar aonde fala da situação do território, o tamanho do território pleiteado, o tamanho do território atualmente ocupado, a gente ia ter aí uma noção de como se encontram essas famílias quilombolas e como está a situação territorial delas. Porque justamente por conta dessa preocupação que Claudemar coloca, porque é preocupante essa coisa do assistencialismo, porque as pessoas têm comunidades que você pergunta como é a situação territorial, como é que se dá a questão conflituosa. Existe conflito no território e aí muitas pessoas dizem, inclusive lideranças dizem, olha, a gente tem todos os problemas, tem a questão da fome, precisa melhorar a educação, precisa melhorar a saúde, mas nós não temos conflito de terra, não existe conflito fundiário. E aí quando você vai analisar, dá aqui 64 famílias, por exemplo, é só um exemplo, viu, Santana? Dá aqui 64 famílias de Santana, beleza, não tem conflito fundiário de jeito nenhum. Mas aí você vai analisar em quantos hectares vocês estão. Muitas comunidades, o número de família é maior que o número de hectares. E aí, mas não existe conflito, por quê? Porque não houve ainda um debate, não houve ainda uma busca, não houve ainda uma pressão com relação ao território, mas na hora que começar a discutir a questão de território, o conflito vai surgir sim, porque nós estamos num país que concentra terra, que concentra poder, e a terra é de certa forma um poder. Então eu acho que a gente perdeu essa oportunidade de estar colocando essa coisa das quantidades mesmo, em hectares na questão dos territórios. Ainda bem que a gente não perdeu essa oportunidade. Não? Pausa. Explicada.
Como todo mundo coloca, a extensão de São Francisco é muito grande, é muito longa e falta pernas para a gente chegar até as comunidades. Mas na realidade isso de início foi feito, né, Carol? Foi feita uma deliberação para algumas pessoas, no caso, eu fui procurar as comunidades antes, apesar que eu não consegui encontrar todas as comunidades, mas algumas eu consegui localizar. Só o que me espanta aqui nos dados aqui é a questão de família. A gente recebeu um número de família enorme, né? E quando chegou na realidade, chegou um número que não vai nem a metade do número de famílias que a gente recebeu. As de Orocó, as de Cabrobó, as de Santa Maria e as de Lagoa Grande. Então, Cabrobó tem a questão aqui com duas comunidades, que foi a questão que a reunião que aqui iniciou no início do dia colocou, que foi a questão de Bela Vista. Jatobá está aqui, Santana está, Cruz dos Riachos também está. A questão de Bela Vista e Manguinha, apesar que ela estava citada de início como comunidade quilombola, Manguinha quase conseguiu fazer essa documentação, né? Eles ainda conseguiram fazer ata, ainda começaram estatuto, essas coisas, mas aí como o INCRA logo determinou que era área indígena, foi logo cortado de início para eles não terem toda aquela questão de gasto, como Bela Vista teve. Em Cabrobó existiu sim essa situação. Foi uma indução da própria prefeitura, tanto que Cabrobó Jatobá e Cruz dos Riachos era uma das comunidades que estava assim com uma discussão mais à frente das comunidades quilombolas. Jatobá já tinha iniciado desde que começou o projeto da PEADES em 2004, né? E logo depois veio Cruz dos Riachos, que começou o ano passado. Aí a Rosimeire participou das reuniões de Caruaru. Primeiro começou a estudar a questão um pouco das comunidades para a gente ter uma certeza mais ampla se era ou não. Lá em Jatobá a gente já tinha uma certeza quase certa, pelo menos o Ministério da Integração estava chegando, aproveitou todas as oportunidades que o Ministério da Integração estava colocando, e aí foi nas comunidades, disse as vantagens que as comunidades tinham, que as comunidades iam ter, se fosse como comunidade quilombola, e daí foi onde surgiu Manguinha e Bela Vista, acabou entrando na discussão de como comunidade quilombola. Tanto que ela foi lá para o Jatobá também e Santana. Santana também já foi uma comunidade criada através desse foco da prefeitura. Hoje eles se determinam realmente que são comunidades quilombola, mas ela foi criada nesse período dessa confusão com a prefeitura. Aí veio a questão de Santa Maria da Boa Vista, que a prefeitura tinha feito eu não sei a que ponto a pessoa de Cabrobó queria chegar, mas aí ela saiu ultrapassando Cabrobó, Orocó, Santa Maria e assim foi até onde ela pôde ir, a pessoa de Cabrobó. Aí lá, quando ela foi lá, com indução também da prefeitura, as comunidades não se identificaram. Algumas se identificavam como assentamento. Tanto que eu estive lá há poucos dias e o assentamento lá dentro é bem... Pessoas do assentamento lá no meio deles, tentando fazer documentação, é uma confusão só. E lá em Santa Maria também surgiu a questão de uma pessoa que veio lá do sul, que a gente já conhece todo o histórico, né? Surgiu lá do sul, se disse que é quilombola, daí chegou lá, induziu as pessoas. Do sul do quê? Do sul do estado? Do sul do país? Do sul do país. Ela é lá do Rio Grande do Sul, Sônia Ribeiro. O que ela é? O que ela é? Ela é alguma coisa de... mexe com essa questão de... do Ministério da Integração. Ela é formada em Sociologia. Sociologia, Desenvolvimento Social, ela é formada em um monte de coisa. Né? Então surgiu essa pessoa lá, como a pessoa de Cabrobó não conseguiu avançar tanto lá em Santa Maria, essa pessoa chegou lá, junto com o projeto Produzir. Lá dentro ela ficou com as comunidades e começou a trabalhar com todas as comunidades, puxando mais para assentamento.
Daí quando surgiu a cartilha, não sei como tiveram contato com a cartilha, o Programa Brasil Quilombola, que Ítala também do INCRA, quem entregou para eles lá, ela começou a trabalhar junto com as comunidades, essa questão das comunidades se reconhecer como comunidade quilombola, pelas vantagens, por isso. É tanto que lá eles têm Sônia Ribeiro como se fosse a deusa das próprias comunidades. Eu estive lá e eu não sei qual foi a visão também que Sumaia, Joab... O que é grave é que a gente está estimulando a criação de uma comissão quilombola dentro das próprias comunidades. Das comunidades quilombolas de Santa Maria da Boa Vista, para que a partir dessa comissão quilombola, essa comissão vá para os municípios vizinhos, criando outras comissões e se agregando à comissão de Santa Maria da Boa Vista. Porque até então ela desconhecia que existia uma comissão quilombola em Pernambuco. Exato. E lá já tem a comissão. Sim, lá mira. Pessoas da Secretaria da Educação, tem pessoas da Secretaria da Saúde, já dentro dessa comissão já tem essa comissão formada. Aí eles estão querendo englobar. Dentro dessa comissão eles estão querendo englobar Lagoa Grande, Orocó, um dos meninos lá que é Genilton, quer se englobar também Cabrobode só. Estive lá e conversei com eles pessoalmente, fui nas próprias comunidades. Não deu tempo para andar em todas, que são bem 7 comunidades. Lá já surgiu mais comunidades. Eles estão muito indagados com a questão do Centro Luiz Freire, porque tiveram lá, disseram que ia fazer um monte de coisa. Aí eu disse, não, o Centro Luiz Freire é um parceiro nosso, está no dia a dia com a gente. Eu tenho certeza que o Centro Luiz Freire não ia chegar aqui, né, que é o próprio Serrote. Aí quando eu fui puxar, tem várias comunidades, Inhanhuns, Cupira, já faz parte desse Serrote. Tem mais 2 comunidades que já é de Orocó, que está fazendo parte da mesma comunidade do Serrote. E aí tem outras pessoas de São Paulo, não sei de onde, que moram não sei mais por onde, que eles colocaram tudo como fazendo família da comunidade, e aí gerou um número enorme de família das comunidades. Até então eles reclamavam muito, porque a comissão ainda não tinha ido lá. A Sônia Ribeiro já tinha feito vários convites para alguém lá, e a gente ainda não tinha tido condições. Uma vez a gente tinha agendado uma agenda, não foi Claudemar, com Claudemar, Dona Valdecide e Cleiton, lá de Itacuruba, para a gente dar uma avançada nessas comunidades. Mas aí a gente não teve condições, não foi, Cleiton, de chegar até lá. Então, ela fez todo o evento da Consciência Negra, da Semana da Consciência Negra. Teve um monte de evento, teve um monte de desfile das comunidades negras, onde teve a maior parte da participação da prefeitura. Enfim, essa comissão já está formada e essa comissão quer se inserir nessa comissão. Aí eu fui tentar conversar com eles o seguinte, que a comissão, por enquanto, ela ainda não tem condições de ser ampliada, exatamente pela questão financeira. Mas que a comissão existia e era essa comissão responsável, um pouco responsável de fazer esse reconhecimento nas comunidades. Então não ia ser o Centro Luiz Freire, não ia ser Sônia Ribeiro, que veio lá do Sul, não ia ser Fundação Cultural Palmares, nem INCRA, nem ninguém que ia chegar lá e identificar as comunidades. Eu sei elas mesmas que eu tenho que criar seu próprio histórico e dizer realmente o que é que eles são e o que é que eles querem ser. É um pouco complicado a situação, porque a gente não pode dizer nada que possa afetar a Sônia Ribeiro, porque é arriscado a gente ser degolado. Nada ter junto. O próprio coordenador que coordena a comissão, uma pessoa que coordena também o MST. Aí tem a pessoa que faz parte da questão financeira lá, que é a pessoa da prefeitura, enfim. A prefeitura está inserida diretamente na comissão. Aí é meio complicado. Petrolina, eu não consegui avançar as comunidades, não consegui encontrar as comunidades. Aí na realidade a gente descobriu, conversando com algumas pessoas de Petrolina, as comunidades são tidas como ribeirinhas. Foi pedido o certificado como comunidade quilombola, mas que na realidade as comunidades são reconhecidas e tem toda uma documentação já de como comunidades ribeirinhas do São Francisco. E Lagoa Grande, até então, está um processo também político, é a questão da disputa da prefeitura
com MST, com não sei mais quem. Um diz que a MST diz que a comunidade é MST, aí a prefeitura diz que a comunidade é quilombola. Enfim, a pessoa que está responsável pela comunidade, que é a coordenadora da comunidade, é uma pessoa da prefeitura, que mora na cidade e que trabalha na prefeitura, uma das pessoas de cargo-chefe lá do prefeito. Enfim, é meio complicada a situação. Só para vocês levarem para a discussão hoje à tarde. São Francisco é complicadíssimo. E a comissão não pensa que a gente tem brincadeira. Porque assim, uma questão que é bom, assim, essa contextualização da Joana em relação ao sertão do São Francisco, que eu acho que tem dois sertões que são muito complicados, que é o sertão do São Francisco e o sertão do Mochotó, não é? Porque nos outros tem uma grande presença da Comissão Estadual e aí isso faz uma diferença imensa. Nessa história do sertão do São Francisco, é importante deixar claro para vocês que nem todas as comunidades que estão aqui são comunidades quilombola, mas são comunidades que foram visitadas, seja pela Prefeitura, pelo Ministério da Integração, e que provocou uma discussão na cabeça delas, que é isso que ela está dizendo, e que fez a equipe do projeto ir lá, verificar em loco o que é isso que está acontecendo. E aí vocês vão ter isso mais detalhado. Então, para dizer que as comunidades descobriram, não é da cabeça deles, eles... querendo não, era ouvindo os mais velhos, né? Os anciãos que moram lá, e também tendo referência dos quilombos do Pajeú, que são vizinhos. Então o pessoal do Pajeú dizia, olha, tá vendo ali sim é nossos parentes, mas tá vendo ali do lado não é não, né? Então, para dizer para vocês que essa, por exemplo, o que está posto como quilombo Buenos Aires é o nome de uma fazenda, né, de posse de uma família não quilombola, que não tem nenhuma descendência, né, nem indígena nem negra, e que dentro dessa fazenda tem várias comunidades, vários núcleos populacionais habitados sim por quilombolas. Então, numa manobra e numa estratégia para garantir que toda Buenos Aires fosse um quilombo e contemplar todos os moradores de Buenos Aires, aí se está posto que Buenos Aires é um quilombo. Isso aparece em muitas regiões do município de Custódia. Então, foi um trabalho muito